não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Hoje estão realmente mais centradas na aula de hoje, né? Então aqui, Bruno Botino Grangeiro da Silva pergunta: os melhores maçons franceses têm compreendido a grandeza da extensão do Guénon? Irene Mangui entenderia bastante, não conheço essa autora, mas os livros melhores que eu li a respeito são Jean Tourniac, Tourniac. Eu acho que eles compreenderam perfeitamente bem. Só que é o tal negócio. A maior parte desse converso encobre este ponto. Fala, olha, a maçonaria não vai resolver o problema do Ocidente, o budismo não vai resolver o problema do Ocidente, só que ele está propondo é a islamização mesmo, não tem outra. Bruno Botino, de novo. Já agora eu poderia tratar com algum detalhe como decifrar o caráter iniciático dos sacramentos católicos. Não é necessário decifrá-los. O padre Juan González Arintero, em 2 livros, chamado Questões Místicas e La Evolução Mística, matou essa questão de uma vez para sempre. Quer dizer, os sacramentos cristãos destinam-se à cristificação do fiel, destinam-se a transfigurá-los na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, isso é iniciático no mais alto grau. Isso não é só um rito de agregação, pelo qual você, vamos dizer, é aceito numa comunidade, de modo que as suas preces serão atendidas através. É assim que se explica a rito de agregação. Existe a mente coletiva da comunidade, que se chama de egrégora, e as suas preces são atendidas através da egrégora. Sua prece entra lá na egrégora e chega até Deus através da egrégora. Isso seria a rito de agregação. Os sacramentos cristãos não são assim de jeito nenhum. Eles já são diretamente para a cristificação do freguês. Tá entendendo? Lê lá no Padre Arintero, né? E você vai ver que, no fundo, o Guénon está nos vendendo um negócio que a gente já tem. Agora, se a gente perdeu a compreensão do nosso próprio patrimônio, não é o fato de um outro explicar esse patrimônio melhor do que nós que lhe dá autoridade sobre esse patrimônio. Porque para ter essa autoridade, não basta ele entender intelectualmente isto. É preciso que ele pertença à linhagem de Pedro. Né? Então, veja, funciona aí o mesmo princípio das iniciações sufis. Um deu iniciação para o outro, que deu iniciação para o outro, que deu iniciação para o outro, e isto aí é a árvore genealógica da Tariqa, que em geral eles fazem um desenho grudo atrás da porta da Tariqa, está lá desde o primeiro sheik. Chama Silsilat, a corrente. Então, na Igreja Católica existe também a Silsilat, a corrente que vem de Pedro. Se você não está nessa corrente, você não tem autoridade espiritual nenhuma sobre o cristianismo, por mais que você entenda. Então, eu concordo que, de fato, em muitos pontos, esse pessoal de Guénon Show entendeu o catolicismo melhor do que qualquer outro católico que eu conheça. As coisas que eles escreveram sobre o culto do Sagrado Coração de Jesus, né? Vamos dizer, a própria obra do Louis Charbonneau-Lassalle, que é um cara muito influenciado pelo Guénon, Le Bestiaire du Christ, né? Passagens majestosas do Fritjof Schröll sobre Nossa Senhora, tudo isso aí você vê, pô, nenhum teólogo católico me explicou isso aí. Né? E eles de fato entendem melhor, só que isso não adianta. Né? Você não tem autoridade espiritual. Você tem, no máximo, você tem, digamos,
uma envergadura intelectual que ninguém lhe nega, tá certo? E, de fato, tudo que eles mostram de compreensão da igreja, do catolicismo, de certo modo eles neutralizam ao inserir o catolicismo dentro de um corpo maior, que não existe sem o próprio catolicismo. Quer dizer que a ideia da tradição primordial, o próprio Santo Agostinho se refere. Né? Ele diz que o mundo já era cristão muito antes do advento do nosso Senhor Jesus Cristo e assim por diante. Né? Então, quem representa essa tradição primordial? Evidentemente a Igreja Católica. Não há mais ninguém. Né? Vamos dizer, o Islã, que começa 700 anos depois, tá certo? Você vai dizer que o Cristo nada ensinou em segredo, exceto para uns carinhas que ficaram quietos e foram aparecer lá no mundo árabe 700 anos depois, ou foram aparecer na maçonaria 18 séculos depois. Não é possível, né? Então Cristo está mentindo, ele ensinou um monte de coisa em segredo, esses carinhas guardaram e estão contando agora. Tá certo? Então, uma coisa é uma civilização, uma sociedade ter esquecido o sentido de certas coisas. Outra coisa é ela ser em segredo. Lucas Lacerda pergunta, muito oportunamente, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.